Bom dia, sou Alexandra, PCNP de Educação Especial. Bom, vamos lá. Vou ser bem breve. Orientações para PK sobre Educação Especial, Alexandra. Aqui eu deixei algumas frases, eu vou ser breve para poder dar tempo aí. Uma escola inclusiva é aquela em que todos os alunos têm a oportunidade de aprender, segundo suas próprias capacidades. Mantuan. O professor, para trabalhar em um contexto de diferenças, precisa entender que a inclusão não se trata apenas de deficiências. Mantuan. Aqui eu também trago mais dois pensamentos, né, de Sasaki e esse aqui de Rodrigues, falando sobre a inclusão. Bom, aqui sim eu vou... O que é a educação especial? Ela está pautada na Resolução 68. Então, na Resolução 68, quem é o público-alvo da educação especial? É a deficiência auditiva. Qual é o CID que eu posso incluir um deficiente auditivo no sistema, lá na escola? Para quem eu posso mandar para a sala de recursos de DA? O CID é o H90 e H91. O deficiente visual. Deficiente visual, os médicos costumam laudar cego. Cego, ou então eles colocam H53 ou H54. Deficiente intelectual, ele vai ser o CID F70, 71, 70, até o 79, F71, 72, 73, até o F79. Do F70 ao F79 pode ser cadastrado como deficiente intelectual. O Q90 é um aluno com síndrome de Down e ele tem direito a ser matriculado na sala de deficiência intelectual. Altas habilidades, ITEA, que é o transtorno do espectro autista, ele vai ser o F84 e também tem direito à sala de recursos. Dificuldades e transtornos não são público-alvo da educação especial. A criança tem transtorno, tem TDAH, não. Somente deficientes com esses CIDs que eu citei, que podem ser matriculados em sala de recursos e têm o direito desse acompanhamento. Dificuldade e transtorno não entra como público-alvo da educação especial. O atendimento especializado deve ser garantido a todos os alunos com atendimento educacional especial deve ser oferecido obrigatoriamente pelas redes de ensino e deve levar em conta suas necessidades educacionais de modo individual. O professor de sala de recursos, como eu falei, ele está pautado na Resolução 68 e na sala de recursos, o primeiro momento é a avaliação inicial. Então, um aluno é encaminhado para a sala de recursos. Esse professor de sala de recursos vai chamar a mãe do aluno, junto com o aluno, e vai fazer a chamada anamnese. Vai conhecer, saber como foi a gravidez, vai fazer uma avaliação do geral de como é essa criança, quem é essa criança. Ela vai se pautar nos comportamentos adaptativos dessa criança. Nessa anamnese, ela vai tentar entender como é a comunicação, como ela se faz entender, compreende as comandas. Ela vai anotar tudo isso nesse relatório. Habilidades acadêmicas, ele tem competência leitora e escritora? Como é o raciocínio lógico desse aluno? A vida no lar, ele prepara alimentos, ele tem interação com a família, ele vai à igreja, como que é essa criança, como é a vida dele? Saúde e segurança, ele tem noção de saúde? Ele tem noção de segurança? Ele tem noção que ele precisa levantar, escovar os dentes? Ele tem noção que ele não pode atravessar a rua sem olhar? Então, tudo isso vai sendo relatado nesse relatório, nesse primeiro relatório da sala de recursos. Independência e locomoção, autocuidado, a higiene pessoal e se tem autonomia. O anexo 3 é chamado de PAI, é o
plano de atendimento individualizado. Então, o professor da sala de recursos chamou a mãe e o aluno, fez observação de todos esses pontos, começou a entender como é esse aluno, então ele começa a fazer um plano de atendimento individualizado. O que eu preciso fazer para desenvolver as habilidades desse aluno? Quais são as especificidades desse aluno? A adaptação curricular, ela tem sempre que ser feito em parceria com o professor da sala regular. Então, o professor de educação especial, ele tem dentro da sua carga horária, em 10 aulas, 2 aulas ele vai fazer de visita, ele vai dar de apoio para as escolas. Então, olha, eu estou com um problema, esse aluno ele não está acompanhando, eu não sei o que fazer com esse aluno autista, eu não sei o que fazer com esse aluno DI. Entre em contato com a sala de recursos que esse aluno frequenta, para que esse professor possa dar as orientações necessárias, para que esse professor possa apoiar para que seja feita a adaptação curricular do aluno. O currículo ele tem que ser adaptado às diversas condições, não é um currículo diferente. Eu acho que eu já até comentei com vocês, não é pegar e dar um desenho para pintar. Se a gente está falando dentro de cada área do conhecimento, tem que ser feita a adaptação dentro daquele conteúdo que o professor está desenvolvendo dentro da sala de aula. O que regulamenta essa adaptação curricular? O professor, eu não sou obrigado a fazer. O professor de português, de matemática, eu não sou. Sim, existe um artigo, está aqui a resolução, que todos os professores, todas as escolas são responsáveis por acolher esse aluno e dar condições de acessibilidade para que esse aluno possa estar na escola e possa desenvolver as suas capacidades. Então, tem a flexibilização e adaptação do currículo. Então, isso tem uma resolução para esse aluno. Quem é a equipe de educação especial? Quem são as pessoas, os funcionários, as pessoas que trabalham na educação especial? A gente tem o professor intérprete de Libras, a resolução que vai regulamentar o professor intérprete de Libras é a 38, de 2009. Aí, o professor intérprete de Libras, ele está na sala de aula, ele não vai fazer, ele só vai fazer a interpretação. Tudo que o professor for falar, ele vai passar para a língua brasileira de sinais. Ele não tem que fazer as atividades para o aluno. Ele só vai transcrever. Então, por isso é tão importante os professores da sala regular pegar esse conteúdo, sempre que possível, e passar para o intérprete de Libras, porque quando o professor chegar na sala de aula, o aluno o intérprete já sabe qual vai ser o conteúdo que vai ser trabalhado e vai fazer essa transcrição, vai passar para a língua brasileira de sinais para ajudar o aluno. Um aluno surdo, ele depende do aluno, mas ele não tem problemas no intelectual. O problema dele é só a surdez, ele só não ouve. De resto, o cognitivo está preservado. As salas de recursos, elas são diferentes, né? Elas estão pautadas na resolução, elas são multifuncionais, elas têm jogos pedagógicos, ela tem televisão, tem som, tem equipamentos que vão auxiliar os professores no melhor atendimento para os seus alunos. O professor da sala de recursos, ele pode atender até 3 alunos por vez. Porém, estamos em pandemia, precisa ver o espaço dessa sala. E, se é possível, atender 2, 3, mantendo sempre o distanciamento de 1 metro, que é o que é a orientação da saúde. O professor especializado, então, ele participa da elaboração da proposta pedagógica da escola, ele realiza a avaliação pedagógica inicial, como eu falei anteriormente, orienta e acompanha a aprendizagem dos alunos nas classes regulares, elabora relatório descritivo da avaliação pedagógica, ele faz o plano de atendimento individual do aluno, público-alvo da educação. Ele participa do conselho de classe, ele pode participar no ATPC e orientar toda a escola. Oferecer apoio técnico pedagógico ao professor de classe do ensino regular, manter atualizados os registros de todos os atendimentos efetuados,
conforme a instrução estabelecida para cada área destinada ao público-alvo da educação especial. Bom, falei de professor de sala de recursos. Outra pessoa que trabalha nas escolas é o professor auxiliar. Não há uma definição dessa função. Não tem uma resolução estadual. Portanto, o professor auxiliar atende às demandas judiciais. No entanto, a equipe de educação especial da Diretoria de Ensino de Mauá organiza e orienta os docentes de forma a contribuir para o desenvolvimento do seu trabalho. Para nós, o professor auxiliar precisa articular seu trabalho com o docente em sala regular e sala de recursos, adequar as habilidades do currículo às necessidades dos estudantes por meio de adaptações curriculares, orientar e auxiliar o estudante na rotina, relatar o desenvolvimento no seu trabalho através de relatórios bimestrais. Então, o professor auxiliar, hoje, na rede de Mauá, nós temos apenas 4, porque essa mãe procurou o Ministério Público, abriu uma ação judicial e ela conseguiu um professor para ficar com o filho dela dentro da sala de aula. O professor especialista, qual é a função dele? Então, eu até falei, ele tem que cumprir cada 10 aulas atribuída para um professor de educação especial. 8 aulas ele precisa cumprir na escola, junto com o seu aluno, na sua sala de recursos. 2 aulas, porém, ele não precisa estar dentro da escola, ele vai fazer visitas, ele pode ir até a escola que está matriculado o aluno, porque muitas vezes a gente atende alunos, a sala de recursos fica em uma escola e o aluno está matriculado em outra. Então, esse professor especialista, ele tem que ir até a escola do aluno, ir até a sala de aula do aluno, ver onde ele está inserido, como ele está sendo atendido dentro da sala de aula, oferecer subsídios, apoio aos professores na adaptação, no que for necessário. A sala de recursos não pode ser substitutiva em relação ao trabalho realizado na sala regular. O atendimento especializado é complementar no caso das altas habilidades ou superdotação. Suplementar no caso de atendimento aos deficientes estudantes com transtorno do espectro autista. O professor especializado, o professor da sala de recursos não é sala de reforço. O aluno não vai para lá para fazer reforço de português ou de matemática ou de qualquer outra área do conhecimento. A sala de recursos, o professor especialista, ele está lá para superar as habilidades, desenvolver as habilidades dos seus alunos. De acordo com aquele primeiro documento, que ele fez aquela investigação do aluno, aí ele vai saber o que ele precisa, qual habilidade ele precisa desenvolver no aluno. Bom, cuidador. Muitas escolas me procuram também com dúvida de como é o cuidador. Qual é a resolução para cuidador? É SE 29. Para quê? Por que serve o cuidador? O cuidador, ele só tem 3 funções específicas: alimentação, higiene bucal e higiene íntima, utilização do banheiro e a locomoção. Então, é só essas 3 funções. Aí vamos supor, o aluno ele é autista. Ele tem um laudo F84, ele já tem direito ao cuidador. Não, ele não tem direito ao cuidador. Eles têm essas especificidades? Se ele tiver, ele precisa de um cuidador porque ele corre pela escola. O cuidador, ele não é um profissional que vai ficar correndo atrás do aluno, ele não é função dele correr atrás do aluno. Ele só tem essas 3 funções específicas. Esse pedido de cuidador, ele chega até a diretoria de ensino, eu só vou analisar, ver o CID, ver se é necessário realmente esse cuidador, vai para o núcleo de compras com a Rosana, e aí ela que vai dar continuidade ao processo. Então, eu não sei, às vezes, a Alexandra sabe se o cuidador da escola X... Não, eu não vou saber, gente. Isso é com o núcleo de compras. Eles que vão fazer a administração de pessoas, de cuidador para as escolas. Eu só vou conferir o laudo.
Ó, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar brevemente aonde que está o pedido de cuidador. Site da Diretoria de Ensino, você vai em Departamentos, CAF, Núcleo de Compras, aí você vai lá encontrar Profissional de Apoio Escolar. Vai preencher os anexos 1, 2, 3, 4, 5 e vai entregar direto lá no núcleo, no núcleo pedagógico para que eu possa avaliar, para depois ir para o núcleo de compras. Transporte escolar. A mesma coisa. O aluno tem um laudo de DI, ele tem direito ao transporte? Não, não tem. Está na resolução SE 27, são específicos os alunos que têm direito ao transporte. Tem o autista? Tem o autista, mas com o quadro associado de deficiência intelectual moderada ou grave. Quando é feito esse pedido de transporte escolar, o médico vai preencher um documento. E de acordo com o que o médico preencher, ele vai me dizer se essa deficiência está associada ou não. Vai ter direito quem estiver encaixado dentro dessas especificidades, ó. Cadeirante, não tem nem como, né? Mas o cadeirante, o autista, associado à deficiência intelectual, o deficiente intelectual com grave comprometimento e com limitações, o surdo cego e os cegos com visão subnormal. Esses têm direito ao transporte. Onde que eu encontro a ficha de transporte? Está lá no site da diretoria. Tá, mas aonde? Então, vamos lá. Site da Diretoria de Ensino, Departamentos, aí vocês vão encontrar lá o CIE. No CIE, NRM. Entra no NRM, documentos, e vai estar lá o pedido de transporte. Opa. Outra dúvida, numa outra conversa que nós tivemos, vocês mesmos, os PKs, falaram assim, gente, mas o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu respondi para vocês, tem que respeitar as especificidades de cada aluno. Mas isso me deixou intrigada, porque assim, se a pessoa, por onde ela começar, ela não tem um norte, respeitar as especificidades, eu acho que ficou muito vaga. Então, eu também pesquisei, eu criei esse documento, algumas dicas para trabalhar com os alunos da educação especial. Eu subi para um drive, vou disponibilizar esse link lá no grupo, para que todos tenham acesso. E aqui eu só trouxe mudanças na maneira de olhar são importantes. Pense em equidade, não na igualdade. Porque a gente já até trabalha em outros ATPCs, igualdade não quer dizer equidade. Você tratar com igualdade todos os alunos não é ser inclusivo. Você precisa oferecer a cada aluno o que é necessário e apontar novas perspectivas. Aí, obrigada.